queremos um pensamento feminino, um pensamento e enfrentamento desta competente doutora Joselita Borba, que é um prazer imenso em tê-la, que ela irá enfrentar a garantia de emprego e estabilidade. Lembro a todos o tempo. E que nós teremos esse nosso encontro, ele estará reproduzido numa cartilha muito objetiva. Doutora Joselita Borba, com muita alegria no coração, a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigada pelas considerações. E eu tenho que enfrentar esse tema, em primeiro lugar, fazendo algumas referências, porque a questão da estabilidade no emprego, ela deveria ser a regra, e assim a Constituição Federal, que até hoje não teve o artigo 7º regulado, então nós não temos a estabilidade como regra geral. Então, a estabilidade no sistema jurídico nosso, ela é excepcional, ela é pontual, e só quando a lei assim estipular é que se tem garantia de emprego. Então, esta fórmula de proteção ao emprego, ela é destinada a certas pessoas, a certos empregados, e ela tem uma finalidade de proteção. O que nós vamos fazer hoje, agora, é falar desta proteção dentro desse espaço, desse período de tempo, dentro desse espaço de calamidade, que a gente pode chamar, para se resumir, dentro dessa lei de crise, e agora já objetivamente em relação ao projeto de lei que passou pelo Congresso Nacional. A primeira observação que tem que se fazer é que, dentro dessa excepcionalidade, foi assegurada a garantia de emprego à empregada gestante. Então, quando o legislador trouxe esta proteção específica, teve por objetivo tutelar, proteger não só a mãe, mas também o filho e todo esse desenvolvimento da criança. Em função disso, a estabilidade que está prevista no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 10, essa estabilidade, ela tem um caráter social. E, a partir daí, dessa finalidade de proteção da maternidade, da criança em si, então, ela tem uma interpretação inclusiva. Eu não vou ter espaço de tempo para falar sobre o itinerário até a construção dessa jurisprudência protetiva, ampla, da proteção à maternidade. Mas o que se tem que deixar claro é que a Constituição Federal, ela, quando trouxe esta proteção, ela tem que ser assegurada na maior medida do possível. E, quando veio esta proteção, aí a jurisprudência do TST, em um primeiro momento, vacilou e não assegurou amplamente essa proteção. Em seguida, foi o Supremo Tribunal Federal, quando se deteve
em frente ao artigo 10 das disposições transitórias, então ele deu uma interpretação no sentido de que a estabilidade ela é assegurada desde a concepção. E aí veio toda uma discussão a partir de quando, mas a empregada foi mandada embora, o empregador não sabia. Então, a jurisprudência veio para fixar no sentido de que o importante é a concepção. Se não sabia, não foi isso que a lei levou em consideração. Então, essa estabilidade ela vai até 5 meses após o evento, após o parto. Então, tem aí essa estabilidade já assegurada, já, digamos assim, pacificada hoje pela jurisprudência do TST, que voltou atrás e foi seguir a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de assegurar, na maior medida do possível, essa garantia. Quando nós vamos avançar para o texto, agora que está sob observação, do projeto de lei 15, então, ficou assegurado que a gestante ela tem estabilidade e que essa estabilidade ela só vai ser contada a partir de quando terminar a estabilidade legal do artigo 10. Ou seja, a gestante, no primeiro momento, ela tem, se ela tiver o contrato suspenso ou houver a flexibilização de jornada com salário, ela tem aí uma estabilidade. Se durante esse período ela ocorreu o evento para o gozo do auxílio, então, a partir daí, que pode ser 20 até 28 dias antes do parto, a partir desse momento, aconteceu o evento que ela passe a ter direito ao auxílio, o empregador tem que imediatamente comunicar ao Ministério da Economia. E, a partir daquele momento, ela passa a ter a garantia de emprego até o quinto, até 5 meses após. A partir daí é que vai acontecer a estabilidade do que trata essa lei. Ou seja, a gestante ela teve um período de acréscimo, porque o fato dela estar gozando uma estabilidade que é da lei, ela não acumula, elas não se sobrepõem uma para anular a outra. Então, é nesse sentido que eu achei muito importante a questão da estabilidade da gestante. Ou seja, ela tem uma garantia se durante esse período que ela está com essa alteração substancial do contrato de trabalho, ela está com uma proteção. Se ela entra, se há o evento que justifique a imediata concessão do benefício, passa a contar a partir daí, suspende o período anterior, suspende ali, suspende essa estabilidade, que é a estabilidade da alteração contratual, e entra imediatamente da maternidade. E só depois é que ela vai gozar da estabilidade pelo tempo que esteve suspenso o seu contrato individual ou da forma coletiva. Então, com essas considerações, e depois, em seguida, quando formos, no meu caso, que eu for fazer
digamos assim, o apontamento, uma coisa objetiva, aí eu pretendo abordar com mais profundidade, com mais clareza, e também enfrentando outras instabilidades, como é o caso do deficiente físico, como é o caso do aposentado. Então, tudo isso, porque se formos falar de todas essas nuances, porque como situação especial, cada uma tem o seu propósito, tem as suas peculiaridades, tem as suas especificidades. Então, aqui eu procurei falar apenas da gestante de uma forma, não é, um pouco mais com mais cuidado, e depois aí se abordará essas outras questões, e aí fica o convite para os nossos ouvintes e todos acorrerem a essa produção escrita que faremos com muito gosto. E aí, obedecendo ao tempo, eu devolvo a palavra, agradecendo muito, muito mesmo, que só a sua generosidade para, digamos assim, não fazer esse convite e me proporcionar a convivência, tanto com o Senhor quanto com os meus queridos colegas, a quem eu, mais uma vez, deixo um caloroso abraço. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Inclusive, foi muito pertinente a sua colocação, porque o tempo ele é tão exíguo, nós estamos tão premidos aí pelo tempo, que seria prejudicar a sua exposição. E eu faço uma retificação daquele meu pedido ao doutor Ricardo Guimarães. Vamos deixar para suas considerações quando da sua do material que estará disponível na cartilha. Perfeito esse detalhe da doutora Joselita Borba, e em nome realmente da objetividade e na qualidade da exposição.